Senhor, Bom dia, Fê. Tudo bem? tudo certo. Oi, João Vitor. Bom dia. Oi, Lavínia. Bom dia. Oi, bom dia, Sara, Pro. bom dia. Oi, Pedro. bom dia. Pedro, bom dia. Bom Oi, dia. Carol Barros, bom dia. Oi, Sor. Bom Oi, dia. Iaguinho, bom dia. Oi, Iago, bom dia, tudo bem? Oi, Bruno, tudo bem, filho? Oi, Sor. Oi, Sara, bom dia, tudo bem? Pro, você me Bom chamou? dia. Ô, Sor, Oi? eu vi... Me chamou, Pro? Não. Ah, tá, que susto. Ô, Fala, Sor, Sara. eu vi que ontem o senhor visualizou, né? Que eu coloquei Ah, no visualizei. Eu tava olhando e falei, nossa, o senhor chamou O seu... status, né? É... Às vezes eu coloco lá para ver, às vezes tem algumas coisas interessantes. Bom dia, Yasmin, tudo bem, filha? Oi, Ana Luísa, tudo bem? Oi, senhor, bom dia. Bom dia, cadê você? Então, Sor, todo mundo tá de câmera fechada. É, deixa eles comigo, tá? Na aula de português, Sor, normalmente é só eu e a Lavínia que abre a câmera. O resto todo mundo fica com a câmera fechada. Eu A só aula abro inteira. Depende do dia. Tem dia que eu tô tipo arrumada. É, depende do dia. Um dia sim, o outro também, né? Deixa fechado, né? Deixa vocês comigo. Não, mas na É, aula do senhor não deixa muito, não. é a demonstração de amor que vocês têm por mim, né? Deixa a Aninha comigo, né? Deixa a Aninha Tá mais... comigo. Oi, Bruno, tudo bem? Que saudade. Você vai amanhã buscar seu material? Hã? Bruno? Ele vai. Ah, que legal. Vamos marcar mais ou menos um horário para o pessoal ir? A gente não pode contar pro Jefferson, porque lembra da outra vez o Jefferson deu Eu vou, sinal na gente, né? acho que 1h30 se eu chegar aí, Vai senhor. falar mais Eu não com sei que hora eu vocês, vou, senhor. É, Que- Sor. A gente promete. O que é, Aninha? Acho que eu vou chegar a gente 1h30, vai complementar senhor. melhor vocês, porque aquele dia eu só falei com o senhor. É, deixa Eu, senhor, eu você. falei, oi, tchau, senhor. Jefferson É, e a Gabi. literalmente. Não, qualquer coisa a gente faz uma roda lá no estacionamento, lá, com só oi, oi, oi. Dê um abraço, senhor. E um Dê um abraço. abraço, Ah, senhor. De eu longe. vou levar. Ô, Pedro, eu vou levar um saco de lixo daqueles bem grandão. Aí eu vou Meu entrar pai dentro. tem. Aí eu faço isso aqui, ó. Eu vou entrar dentro para dar um abraço. Pode ser ou não? Aí eu tiro depois, pronto. Já foi. Isso. É, vou levar um vidro de álcool gel, taca assim, passa e Eu abraça, tacar né? em todo mundo, Sor. Né, Bruninho? O que você acha? Ô, Sor, eu tava falando no... Imagina, Sor, se tivesse tendo as aulas normal, como que ia ser na véspera do Dia das Crianças, Sor? Ia ter bexiga Ai. d'água, Sor, nesse Ai, Nossa, era mó da hora. Esse calor ia ser tudo de bom, hein? Já pensou? Jogamos água no Nossa. senhor, senhor. Ô, Sor, É lembra mesmo, no lembra? passado, Sor? Que Sor, eu sorte que aqui em casa joguei tem água em piscina, você. senão eu não estaria vivo. Tô ligado do ar-condicionado no 18 aqui, de calor. Ô, João Vitor, chamar a gente para ir pelo menos passar um dia aí no ar-condicionado e na piscina, Então, né? mano, eu tô pensando em marcar uma festa na piscina, mas né? Isso, mas aí a gente... Ipanema, meu amor. Ô, João Vitor, mas aí é só a turminha, só a turminha do bem, tá bom? Assim, é só nós, só nós. Só nós, sabe? Só a sala inteira. Isso. Quantos metros tem sua piscina? Senhor, Qualquer coisa a gente põe uma Ai, senhor, fitinha. sei lá, acho que cabe. A gente Ô, põe Jo- uma fitinha. Não, João senhor, Vitor, não tem piscina, senhor. Eu não tenho. João Vitor, sabe o que a gente faz? A gente põe uma fitinha na piscina assim em volta, cada um fica num ponto. Aí fica... Aí Senhor, se não eu não tenho couber, piscina, fica senhor. igual a briga de galo, um em cima do outro. Não, Senhor, não tem pode. piscina, senhor. Senhor, não tem piscina, Ai, senhor. meu Deus É, do fazer- céu. É triste mesmo, também não tem, Felipe. Eu tenho, senhor. Só que tá sem água, senhor. É triste. Eu também não tenho não, Sor. A minha eu encho a bacia d'água só. É, então, Sor, essa aí, bem-vinda à minha piscina. A irmãzinha do Pedro, ela... Senhor, convidado especial, senhor.
Que bonitinha. Ela deve estar. Quem são esses humanos? Olha, Ela me ama já. você conhece, Ana? Ela deve estar tipo. Filha guardada, dela, assim, senhor. na câmera. Ela é minha filha, senhor. Que abuso. Ela já sabe até ler, porque a Ana não aparece, só vê o nome dela, né? Então ela já sabe. Ela conhece a minha voz. Ah, bom. Ela queria rafitar. Olha lá, que lindo. Aí, senhor. Ô, João Vitor, a gente abre... Não conta, Sara. João Vitor, a gente abre uma sessão de levar ela, tá bom? Ô, senhor, eu e a Ana Luísa e o João, a gente já conheceu ela pessoalmente. E o dia, Ela senhor? é minha filha. No dia que eu dei de cara com ela, eu já falei. Então foi muito engraçado. Mas não levou ela pra casa. Não deu tempo, senhor. Eu acho engraçado, né? Minha filha, né? Mas só que na hora de trocar fralda, de dar banho, não é, Não, né? senhor, mas as minhas primas, quando elas eram então, menores, certo, eu trocava a fralda delas. Se Ah, quiser me dar ela, eu troco, tudo bem pra mim. Uhum. A hora que Eu vem aquela troco dos fralda meus toda primos cheia de... quando eles eram pequenos. Ah, legal. Então tá, vamos lá, senão hoje a gente tem bastante coisa para ler, né? A atividade a gente não tem muito, né? A Lavínia hoje está quietinha, Lavínia, o que aconteceu? Nossa, ela tá assim na cabeça. Será que é uma Ixi, dor? ela tá assim, meu Deus, aonde eu fui parar? Que povo louco. Ela e o Então, Bruninho, né? assim, né? Olha que ponto que chegou. Né, Bruninho? É a quarentena, senhor. Como eu Fica gosto com as desse pessoas. menino. Pena que ele não gosta de mim, mas tudo bem, né, Bruno? Gosto sim. Ele ainda concorda, é? Não, eu gosto sim. Ah, então tá bom. Vamos lá? Quem fez a tarefa 24? Eu. Comenta para nós, Sara, rapidinho, não precisa ser muita coisa. Tá, só falar, né, o que fez, sobre o que fez. Isso. Então, sobre o que eu fiz, os problemas ambientais no meu bairro, eu coloquei que é a questão que não tem muitas árvores na minha rua. Aí, como que ficaria melhor a solução fazendo uma campanha, tá, de conscientização com os moradores aqui da rua, incentivando cada um plantar uma árvore. Isso, muito bem. E você vai fazer isso ou não? Então, senhor, não sei. Não, eu te entendo, mas é uma possibilidade, né, Saída? Quem sabe? Sim. Senhor, eu demorei muito tempo para fazer as duas tarefas, a 23 e a 24. Mas a 23 a gente já tinha feito, já tinha falado sobre ela. É, sim. Sim, era só escrever, né, o texto sobre a lei. Isso. Quem mais? Você quer comentar, João Vitor, rapidinho sobre a 24? Sobre a 24? Tá, eu coloquei que o único problema na minha rua é que não tem a lixeira, né? Aquelas lixeiras. Aí deixam o lixo no chão e acaba algumas vezes que os gatos rasgam essas coisas. Aí eu aconselhei colocarem uma lata de lixo em cada casa, tipo, perto, sabe? Para não precisar jogar o lixo. Você mora em condomínio, João Vitor? Só que aí não vem aquele negócio lá, grande, alto, de pôr o lixo. Tá, isso. É onde você mora, João Vitor? Ibiarã 1. Oi? No Ibiarã 1. Ah, no Ibiarã, né? Então, muito bem, tá? Mas alguém, Lavínia, gostaria de comentar rapidinho? Não, senhor. Eu, senhor. Hoje ela tá quietinha, né? Posso Quer falar, falar, senhor? Felipe? Então vamos lá, rapidinho. Ó, na minha rua tem aquela lixeira, mas só que é só para orgânico, né, senhor? Aí tem a outra lixeira, né, que o povo também, tipo, não joga só... Tipo, aí tem os lixos normal, que podia fazer outra lixeira só com lixo normal, sabe? Pra não ficar jogando lixo no Sim. chão. Ah, você comentou na semana passada que estavam instalando, não é isso? Você mora em Almerinda, não foi isso? É, eles Isso, senhor. aqui não. Eu também moro aqui, senhor. Eles colocaram na minha. Isso, Só que isso né? é só de orgânico, Aqui senhor. eles Mas aí tem liberaram gente que mais não a pergunta respeita agora. e coloca lixo normal com orgânico e coloca no Não, chão. eles liberaram, agora pode jogar tudo. Pode? Pode. Porém, aquela coisa, né? Conscientização, né, Lavínia? É muito Menos complicado. reciclável. É, menos Isso. reciclável. Professor, Oi, pode falar. na minha eu acho que a rua deveria ser contramão, por causa que tem um descidão, na verdade é um subidão, né? Aí, tipo, os carros sobem e descem, sempre tem acidente ali. E já Não, sai não. direto pra pista, ali na frente do Monte Serrate, sabe? Sei. Ô, Bruno, aí agora só pode subir, não pode mais descer.
Se Eu você sei, toma multa. agora sim. É o que ele está comentando, né? Ele falou que existe também esse lado aí, tá? Onde você mora, Bruno? Eu moro no Pacaembu 1. Ah, no Pacaembu, né? Ô, Então é senhor, muito complicado essas coisas. Pode falar, Yara. eu acho que a única coisa ruim aqui da minha rua é que tem árvore aqui também. Tem um monte de gente que gosta de orquídea, tipo minha mãe. Aí faz um monte de canteiro de orquídea. Mas aqui na minha rua tem 2 terrenos grandes. Então, de vez em quando, eles tacam fogo ali pra queimar alguma coisa e Ah, não tá. ficar um mato grande. Mas o que tem a ver? A orquídea é muito bonita, o Iago. Não, eu falo nos terrenos. Tipo, tem Ah, ratos, esses negócios. Só que aí, tipo, eles pegam alguma coisa que eles não querem mais, tipo, o lixo, folha e joga. seca, eles Aí jogam joga. no mato e queima. Aí queima o mato e aqui agora tá sem água e teve incendiou um local ali do lado subindo pro Terra Brasília. Ah, então você mora aí perto do Bruno também. Aham. Ah, então tá bom. Então, assim, ó, na página 48, a gente já comentou um pouquinho sobre isso na aula passada. Lembram disso? Né? A gente já fez, onde a gente falou, por exemplo, da degradação do meio ambiente, a vegetação atual. Falamos na página 49, já respondemos essa questão, certo? Tudo bem? Sim. Aí na página, por exemplo, 50, tinha as questões B, C, D e E, a gente também nós já respondemos, correto? Tudo bem? Sim. Tá. Então, assim, a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, sabe? Durante mais de 500 anos, a ocupação de nosso país, como você já pôde perceber, desenvolveu-se a partir do litoral. Muito recentemente, na década de 1960, o interior passou a ser ocupado. Isso provocou impactos ambientais muito mais acentuados em áreas próximas da região litorânea, como a da Mata Atlântica, que é um dos hotspots, que inclui as zonas costeiras dos Mangues e Restinga, a Caatinga e a Mata de Araucária. A expansão econômica para o interior mais recente, porém com tecnologias mais desenvolvidas, está deteriorando novas áreas rapidamente. Então, hoje, com essa expansão econômica, usando muita tecnologia, as áreas desmatadas, queimadas, ou seja, acaba mudando rapidamente, né? Observe com atenção os mapas e o conjunto de textos a seguir e conheça um pouco mais sobre a vegetação brasileira atual. Os impactos ambientais, aqui está sujeitos os riscos que elas produzem. Agora identifique e correlacione as áreas apresentadas com os textos. Então, nós temos a área 1, a área 2, a área 3 e a área 4. E aí nós temos o texto A, B, C e D. O que a gente precisa saber? O texto A diz respeito a qual área? A1, A2, A3 ou A4? O texto B é A1, A2, A3 ou A4? Então vamos dar uma olhada rapidinho até para a gente entender, né? A área 1, então, é o mesmo problema em diferentes graus. Todos os estados nordestinos sofrem diferentes graus de desertificação. O que é essa desertificação? O solo se torna desértico, ou seja, impróprio para a produção. Ele perde seus nutrientes, né? E se torna desértico. As regiões estão identificadas no mapa ao lado como as áreas riscadas dentro do bioma da Caatinga. Então, nós temos as áreas semiáridas, áreas subúmidas secas e as áreas do entorno, né? E aí nós temos áreas afetadas pelo processo de desertificação. Nós temos o moderada, o grave e o muito grave. Olha onde está o muito grave, né? O vermelho, grave, né? Então, são alguns pontos que a gente tem. Depois, a área 2, né? Limites dos estados da Amazônia Legal. Então, nós temos aqui, né, onde mostra a Amazônia Legal. Limite do bioma Amazônia. Então, ele vem até aqui, ó. Pega o estado do Maranhão, do Tocantins, Mato Grosso, tá? Até para que a gente perceba. Desmatamento até 2010. Então, seria essas áreas em vermelho. Nós estamos falando de 20 anos atrás, gente. Então, provavelmente, essas áreas de desmatamento, elas já intensificaram e já aumentaram, tá bom? A área de floresta, que é o verde, e não floresta, que é o amarelo, tá? São exemplos que a gente tem.
Depois, na imagem 3, né, na área 3, que é o cerrado, né, vegetação nativa e o desmatamento. Né? Olha lá, o verde, a vegetação nativa, e o amarelo, o desmatamento. Então, olha aqui a região, por exemplo, né, do Pantanal, que foi uma região muito modificada agora há poucos dias, né? Sem contar que a gente está falando de desmatamento. Então, toda essa área em amarelo já foi modificada. E a área 4, que seria a Mata Atlântica, né? Então, literalmente no litoral, e aí a gente tem o domínio da Mata Atlântica, onde que ela se encontrava, e as áreas remanescentes, ou seja, literalmente o que sobrou, né? Então, se a gente olhar bem, o que sobrou é coisa mínima, né? O estado de São Paulo tem um pouquinho nessa região, então são poucas áreas que se tem. Então, agora nós vamos fazer o seguinte, a gente vai ler e a gente vai identificar, né? Então, estende-se pelo litoral brasileiro devido à ocupação intensa, colonização, produção agropecuária, formação de grandes centros urbanos, áreas industriais e grande concentração populacional. Foi quase totalmente degradado, com grande perda da biodiversidade. Hoje restam somente 7% da cobertura vegetal. Impactos: grande intervenção antrópica, ou seja, da população, riscos de extinção de várias espécies vegetais e animais e deslizamentos de encosta. Então, a A refere-se a qual área? 1, 2, 3 ou 4? O que foi, João Vitor? Yes, sir. A A refere-se a 1, 2, 3 ou 4? Eu acho que é 4. Oi? Eu acho que é 4, porque fala que perdeu a maioria da coisa. Isso, então vamos pensar. Deslizamento de encostas. A4, muito bem. A B, área de ocupação antiga, onde o clima semiárido provoca alterações que são acentuadas por atividades agropecuárias, com técnicas rudimentares, que são as queimadas. Além da retirada da argila para a indústria de gesso e cerâmica, 80% da área está completamente alterada. Impactos: degeneração das matas nativas, degeneração dos solos agricultados e desertificação. 1. Vamos pensar, depois aí, vai marcando aí para a gente colocar. Pode colocar o número do lado aí para depois vocês confirmarem. Coloca lápis para não ter problema. Vamos para C. A partir dos anos 60, a região sempre produtora de produtos vegetais, madeira, borracha, drogas, castanha, passa a ser ocupada por projetos de extração mineral, pecuária de corte e, posteriormente, com o cultivo de soja em larga escala. Impacto: desmatamento ilegal, predatório, queimadas e biopirataria. 2? É 2. 2. Vamos ver. D. Área interior, onde restam apenas cerca de 50% da vegetação original, utilizada para a produção de carvão vegetal, substituída por pastagem para a pecuária e eucalipto para a produção de celulose. Há ainda grandes extensões de agricultura de soja e cana-de-açúcar. Esta está para a produção de etanol. Impactos: contaminação dos mananciais com mercúrio, desgaste e erosão dos solos e expansão da monocultura. 3. Qual? 3. 3. Vamos ver se está certo. A4, B1, C2 e D3. Quem acertou tudo? Eu. Tá. Então tá. Vamos lá agora para a página 53. Nessa parte vocês acertaram. Agora vamos ver nessa. Agora observe o mapa completo do Brasil com as áreas ameaçadas e os limites das paisagens vegetais. Você deverá completar inserindo no local correto o número. Aqui nós falamos a letra e o número. Aqui está pedindo o número e a letra correspondente às usadas nos mapas e nos textos anteriores. Limite e áreas. Então nós temos aí. Nós temos uma área verde, não tem verde bem escuro? Qual é o número e a letra? 2. 2C. 2C. E o vermelho? Vermelho, sir. Peraí. 3D. 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 E o amarelo?
amarelo, sir? Uma. Não, tem que Um bater B, com esse gente. daqui. É um B. Um B. E o verde claro, qual que é? 4A. 4A. Vamos ver se vocês acertaram. Certo? Corrigiram? Sim. Muito bem. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Analisando tudo o que vimos até aqui, algumas perguntas são dignas de reflexão. Olha essa linha agora. Olha lá, Aninha, vocês aí, ó, pensa bem. Para que as pessoas vivam bem, elas devem esgotar os bens que a natureza lhes oferece? O que vocês acham? Pensa. Ou privilegiar a natureza é mais importante para manter a vida? Como resolver a equação, ou a matemática, desenvolvimento econômico versus conservação da natureza? Como que a gente vai resolver esse desenvolvimento econômico ou a conservação da natureza? Tem como eu desenvolver economicamente, né, sem danificar a natureza? Ou vice-versa? Vamos pensar. Escreva no espaço abaixo a sua opinião sobre isso. 2 minutinhos para vocês fazerem isso. Eu ia falar minha resposta aqui. Já você fala, Iago. Olha a resposta, ó. Espera-se que o aluno expresse sua opinião, argumentando e justificando a sua posição. Então, aqui não tem nada a ver com a resposta de vocês. Vocês vão ter que dar opinião e justificar a questão de vocês aí, tá bom? Pro, a questão que está com esses 2 pontos, aqui a pergunta, essa é uma pergunta, ó, taranã, devem esgotar os bens da natureza que lhes oferece? Sim. Ah, tá. Porque olha lá, ó, para que as pessoas vivam bem, elas devem esgotar os bens que a natureza lhe oferece? O que você acha? Sim ou não? Ou privilegiar a natureza é o mais importante para manter a vida? Será que não existe um ponto de equilíbrio, João Vitor? Onde eu também posso estar desmatando, mas eu também de uma forma consciente. Você mata e você planta. Isso, né? Ou até mesmo a questão do quê? Não, igual você falou, você mata e você planta. Não. O que a gente precisa pensar é trabalhar de uma forma sustentável. Não adianta eu tirar uma árvore que ela tem 100 anos e plantar uma que vai resolver de imediato? Não. Então, o que a gente... professor, mas também se eu não fizer isso, não vai... não estou ajudando. Não, o que a gente precisa pensar é o seguinte, né? Igual, eu vou trabalhar com o corte de árvores. Então, eu vou plantar, eu vou deixar que elas crescerem, e eu vou trabalhando de uma forma consciente. O problema do ser humano é que nós estamos numa questão do quê? Tá? Literalmente de pensando, né, no egoísmo. Ou seja, nós queremos para nós. Se eu posso ter 100, por que eu vou ter só 10? Abre o armário, por exemplo, da Lavínia, né? Só tem um vestido? Não, tá cheio de vestido. Só tem um sapato? Não, tá cheio de sapato. Igual uma menina da outra sala falou para mim, né? Ela até comentou, né? Professor, nessa quarentena, né? Eu percebi que uns 5, 6 pijama já estaria de bom tamanho. Porque nem sair de casa eu tô saindo. Por aqui que eu tenho meu guarda-roupa cheio? Né? Então, é a questão mesmo do consumo, de ter, né? E o proprietário, ele pensa muitas vezes de que forma, né? Se eu posso ganhar milhões, por que eu vou ganhar pouco? Então, quanto mais eu produzir, melhor. Para eu produzir mais, eu tenho que degradar mais. E aí, o meio ambiente não consegue. Tá bom? Lavínia, o que você escreveu? Lê para nós. Sir. Eu coloquei que... Tá me ouvindo, sir? Estou te ouvindo, pode ler. Tá. Eu coloquei que a gente tem que pensar que não precisamos desmatar, e sim trabalhar de forma sustentável e econômica. Quem mais?
Mais alguém? Iago, pode ler para nós. Senhor, eu coloquei assim, você pode crescer economicamente, mas você vai replantando a cada uma árvore, você vai replantar 3. Ou poderá fazer sua própria plantação e vender com as suas coisas. O que a gente tem que pensar que existe, né, um equilíbrio, a gente tem que ter um equilíbrio, né? No planeta nós temos, vamos falar assim, na Terra nós temos aí em torno aí, vamos falar assim, de mais de 7 bilhões de habitantes, né, no planeta geral. E aí o que acontece? A gente tem áreas muito populosas e áreas pouco populosas, ou às vezes com nenhuma população, né? Então a gente também precisa pensar nessa organização e tudo mais. Terminei, sir, eu acho que escrevi. Por enquanto, o meu eu coloquei que não devemos desmatar e devemos encontrar um equilíbrio. Isso entre o desenvolvimento, né, e a conservação. Pode ler, Sara. Deve-se haver um equilíbrio onde pratica-se a atividade econômica, degradando menos, ou seja, apenas o necessário, e assim entrará em equilíbrio com a natureza. Muito bem. Aninha, Pedro, Carol. Eu estou terminando, senhor. Carol. Pedro, querem ler? Terminando ainda, senhor. Vamos para a página 54. Nós falamos do desmatamento, falamos das queimadas, falamos de todos esses problemas que existem. Agora nós vamos falar que existe a forma de proteção ao meio ambiente. Como que acontece? Como que é feito, né, essa proteção? Existem leis? Existem, né? Não se esquecendo que tem, né, aqueles ativistas, aquelas pessoas chamadas alarmistas, que o que eles fazem? Eles defendem, né, com unhas e dentes a questão, vamos falar, do meio ambiente. Vou dar um exemplo para vocês, isso há quase 20 anos atrás, né? Eu dava aula numa escola em Jundiaí, né? E lá pro lado da Vila Águias, e o que acontece? Tinha umas árvores enormes, né, no pátio da escola, né? Como se fosse aí, vamos falar assim, sabe o quadrado, né? Mais ou menos umas árvores enormes, vamos falar assim, no meio lá, tal, da escola, né? E aí o que acontece? Foram lá para cortar a árvore, né? E aí, quando chegou lá para cortar a árvore, uma menina saiu que nem uma louca, desesperada, abraçou essa árvore e chorava que ela não queria que cortasse a árvore, né? Isso, gente, vamos falar assim, há 20 anos atrás, né? E aí ela falava que ela se identificava muito com aquela árvore, que ela não queria que cortasse, porque era um espaço gostoso de ficar e tudo mais. Então, o que acontece? O que a gente consegue perceber, né? As pessoas que realmente trabalham na questão do quê? De defender o meio ambiente. Não era o caso dela, né? Que ela não trabalhava nada, mas ela se identificava com a questão daquela árvore naquele local, né? Como muitos de nós, né? A gente vive pedindo, vamos lá na pracinha, vamos lá não sei aonde, vamos lá no quadrado e tal. Isso são formas que às vezes a gente tem de conscientização, mas só que existem pessoas e ONGs que já são organizadas já para essa defesa, né? Já para que tenha esse tipo de coisa, tá bom? Ô, Pro. Pode falar, João Vitor. Eu vi um conto, provavelmente na verdade, de uma vila indígena, era uma cidade até que grande. Só que uma árvore cobria essa vila com uma sombra gostosa. E no conto fala que os índios agradeciam porque era muito quente, mas aquela árvore deixava fresco o ambiente, deixava sombra em toda a vila, ajudava muito. Aí teve uma vez que tentaram cortar essa árvore. Aí a vila inteira sofreu. A gente tem até um exemplo, né, que a gente leu o texto lá, por exemplo, da conversa, por exemplo, do índio com a questão de Jean de Leve, lembra? Aonde ele mostrava a questão para que
que retirava tanto da natureza, né? Alguma coisa assim. Vocês lembram? A gente já trabalhou esse texto e tudo mais, né? Tá Eu bom? lembro, senhor. Vamos lá. Quem poderia estar lendo o texto para nós? Vamos lá. João Vitor, Sara, Pedro, Iago, Ana Luísa, cada um lê um parágrafo. Vamos lá, rapidinho. A proteção ao meio ambiente. Esse problema, que não é só do Brasil, mas global, cresceu em importância durante o século XX, quando as sociedades industrializadas perceberam que muitos dos recursos necessários para a produção já estavam escassos devido à exploração excessiva e ao desperdício pelo consumo crescente. Um dos motivos que as levou a expandir a industrialização para países que ainda possuíam grandes reservas. Posso ler, né, Sir? Na bagagem, levaram, além de tecnologia avançada e investimentos, os problemas que afetam todo o planeta. Altos níveis de poluição do ar, da água, do solo e do subsolo pelo lixo e por produtos químicos. Agravou-se o problema de reservas de bens naturais. Posso continuar, senhor? Pode ir. Especialistas do mundo todo começaram a estudar as consequências da exploração excessiva, como o aquecimento global, a escassez de água e os impactos do desmatamento sobre a biodiversidade, e resolveram tornar públicas as suas descobertas e apreensões em conferências sobre o meio ambiente. Vou continuar. Iago. Ana? Posso ler? Pode. A Ana lê depois o Iago. No começo, eles eram chamados de alarmistas, mas a partir da Conferência do Rio de Janeiro, em 1992, os chefes de governo também se mobilizaram para discutir as questões postas. Dessa conferência nasceu a Agenda 21, com resoluções assinadas por vários países para conter a degradação do meio ambiente. Houve outras conferências, Joanesburgo, Copenhague e outras, Rio de Janeiro, e delas colhemos alguns frutos, como o maior rigor dos países com suas leis para a proteção ambiental. Muito bem. Lavínia, Carol, vamos. Posso ler, senhor? Pode. No final dos anos 980, foi criado... Na Constituição... Calma, Lavínia. Na Constituição do Brasil, um dos países com maiores reservas e áreas naturais, há um capítulo inteiro com as leis mais avançadas sobre o meio ambiente, tratando a gestão dos recursos de modo sustentável. Carol? No final dos anos 1980, foi criada a Secretaria Especial do Meio Ambiente, ligado ao Poder Executivo Federal, e foram organizados núcleos municipais e estaduais de discussão das questões ambientais. Na década de 1990, foram criados o Ministro do Meio Ambiente e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, IBAMA, que tem a competência de controlar e fiscalizar as questões ambientais. Então, nós estamos falando aqui que começou a questão, vamos falar assim, de alarmistas e tudo mais, e a questão do nível de poluição, a questão, vamos falar assim, da contaminação do solo e tudo mais. Aí surgiu a Agenda 21, que tem resoluções, ou seja, são leis assinadas, onde ele se propõe a estar ajudando a conter a degradação do meio ambiente. Muito bem. Agora nós vamos ver algumas leis, né? Conheça no quadro abaixo as principais leis brasileiras de proteção ambiental. Quais são essas leis, né? Quem gostaria de ler? Nós temos aí 3, 6, 7, 8. Vamos lá. O senhor tem que ser quem não leu ainda, né? Isso. Felipe pode ler, Caio pode ler, quem mais? A Sara pode ler. Vamos lá. Cada um vai destravando. Isso. Cada um, eu vou começar com a Lavínia, né? Ela vai ler o primeiro, depois o outro pode destravar e pode ler. Não vai ficar esperando eu falar. Você, não. Vocês se organizam. Espera um minutinho, espera uns 5 segundinhos. Se alguém não abriu, você já abre o seu e pode ler, tá bom? Então vamos lá. Tá bom. Código Florestal Brasileiro estabeleceu que as florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação são bens de interesse comum a todos os brasileiros.
Política Nacional do Meio Ambiente tornou obrigatório o licenciamento ambiental para as atividades ou empreendimentos que possam degradar o meio ambiente. Rima. Aumento da fiscalização. Em 1999, Lei de crimes ambientais. Pode ler. Lei de Crimes Ambientais instituiu punições administrativas e penais para as pessoas e empresas que degradam a natureza. 2000. Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza definiu critérios e normas para a criação e funcionamento de unidades de conservação. 2001. Medida Provisória. 2.186/2001. Deliberou sobre o acesso de patrimônio genético e a proteção genética e ambiental. 2005. Lei da Biossegurança estabeleceu o sistema de fiscalização sobre as atividades que envolvem organismos modificados geneticamente. 2006. Lei de Gestão de Florestas Públicas. Normatizou o sistema de gestão florestal em áreas públicas e criou um órgão regulador, Serviço Florestal Brasileiro. 2009. Medida provisória número 458/2009, dispõe sobre novas formas para a regularização de terras públicas na Amazônia. Muito bem. Então, aqui foram algumas leis, né, de proteção ambiental. Quem faz essas leis, né? Então, literalmente, o governo, né? Começa pelo municipal, estadual e o governo federal, tá? Hoje, por exemplo, se você quiser abrir, por exemplo, fazer um poço artesiano na sua casa, você precisa pedir autorização, tem tudo isso também. São exemplos que a gente tem. Em 2011, saiu um novo Código Florestal, porém, existe a lei atual, uma proposta e o ponto de discórdia, né? O que acontece? Por quê? Porque como que estava, tinha uma proposta para ser mudada e no que eles discordavam. Então, primeiro, áreas de preservação permanente, chamadas de APP, né? Que são aquelas áreas que não podem ser modificadas, né? Então, vamos lá. Quem gostaria de ler? João Vitor, lei atual. Posso ler depois? Pode. Lei protege no mínimo 30 metros de extensão a partir das margens dos rios, área de encosta e topos de morros e várzeas. Quem desmatou tem que recompor. Isso é a lei atual. Então, é um mínimo de 30 metros, né, da extensão a partir da margem do rio. E o que acontece? Quem desmatou tem que recompor, ou seja, replantar e tudo mais. João Vitor, qual é a proposta? Oi? Qual é a proposta? Proteção mínima cai para 15 metros nas margens dos rios. Proposta inicial do relator reduzia a proteção para 7,5 metros. Estados poderão decidir sobre o plantio em encostas e topos de morros. Várzeas deixadas em APPs. Deixando de ser APPs. O que acontece? Deixam de ser área de preservação permanente. Então, aquelas áreas várzeas que se alagam, elas deixam de ser APP. Já começa por aí. E passa-se de 30 metros, né, para 7,5 metros, né? Olha o tanto que vai reduzir. E aí, eles tentam colocar 15 metros, tá? Qual que é o ponto de discórdia, João Vitor? Proteção inferior a 30 metros nas margens dos rios seria ineficaz para prevenir erosão. Ruralistas argumentam que a APP reduz a área útil para o plantio nas propriedades. Isso, para quem tem um sítio, tem um rio, então precisa pelo menos o quê? Deixar essa margem, tá? Sara, reserva legal, lei atual. Produtores são obrigados a manter a vegetação nativa em pelo menos 20% das propriedades. Na floresta amazônica, a taxa é de 80%. A recomposição deve ser feita com espécies nativas. A proposta. Pode ler o próximo? A proposta. Propriedades com até 4 módulos rurais não precisam ter reserva.
As propriedades que excederam 4 módulos e áreas de cerrado na Amazônia podem ter a proteção reduzida para 20% da propriedade. Ponto de discórdia. Produtores rurais dizem que fatia a ser preservada é grande, fazendo com que percam competitividade. Para ONGs, biomas importantes precisam de áreas maiores de preservação, pois a floresta regula o clima e produz água. Então, o que eles estão tentando mostrar, né? Quanto que era a questão, vamos falar da preservação, manter a vegetação nativa, né? Depois ele fala da redução e fala da fatia, ou seja, o tamanho, né? O pedaço a ser, vamos falar, reservado. Regularização ambiental. Quem gostaria de ler? Posso? Pode, Iago. Lei atual. Quem não registrou uma reserva legal e desmatou áreas de preservação permanente está sujeito a multas e embargo da produção. Tá, vamos tentar entender isso rapidinho, né? Então, quem não registrou uma reserva legal e desmatou as áreas de preservação está sujeito a multa. Então, se você pegou uma área lá e você desmatou, ou seja, você tirou tudo que tinha lá, você pode ser multado e a sua produção pode ter um embargo. O que é esse embargo? É como se você estivesse fazendo uma obra, fazendo uma casa, você levantou as paredes, a sua obra foi embargada, ou seja, proibida de dar continuidade, tá? E a produção é a mesma coisa, então você não pode continuar produzindo, tá? Proposta, Iago. Estados terão 5 anos para definir a regularização e poderão desobrigar o desmatador a recompor área abatida até julho de 2008. Recuperação de reserva pode ter espécies exóticas. Olha que interessante, se o código é de 2011, quem fez toda a questão do desmatamento até 2008, ele pode ter o quê? Né? Ele pode ser desobrigado, né, a recompor a área abatida, então ele pode deixar para lá. Né? Então, principalmente a questão dessas recuperação de reservas pode ter espécies exóticas. Então, o que acontece? Você acaba o quê? Deixando de lado a pessoa tendo que pagar multa, tendo que dar como se nada tivesse acontecendo. Ponto de discórdia, Iago. Para a ONG ambientalistas e o Ministério Público Federal analista, a quem desmatou é o prêmio para quem agiu fora da lei. Para ruralistas, o custo de recompor áreas desmatadas é proibitivo. Tá, o que ele está querendo dizer, então, né? A ONG, para quem desmatou e teve anistia, ou seja, teve a sua área regulamentada, o que acontece? Foi um prêmio, né? Então, ele desmatou, então ele não vai ter nenhum prejuízo, né? Então, são exemplos que a gente tem. Aí a gente vai falar um pouquinho do quê? Dos parques nacionais, áreas de conservação. Nós temos aqui próximo de nós, por exemplo, vamos dizer assim, a Serra do Japi é uma área de conservação, né, ali, tá? É verdade que as leis existem, porém, como fiscalização é pequena e há grandes interesses econômicos envolvidos. Muitas vezes elas são burladas. Por quê? A Serra do Japi, por exemplo, é uma área de conservação, então não pode ser mudada, não pode ser mexida. Porém, o que acontece? Sai condomínio ali do lado, mexe com uma coisa, outra, então o que significa? Estão sendo burlados. De que forma? Começam a construir, né? Parece que a estratégia que tem sido mais eficaz no combate à degradação ambiental são as unidades de conservação, cujo objetivo é proteger a biodiversidade por meio da manutenção dos recursos genéticos, hídricos e vegetais, e promover a restauração do ecossistema degradados. Elas têm planos de manejo para cada unidade, com áreas reservadas, criação de mudas e restrição de áreas de turismo. Apesar disso, a situação delas é diversificada. Algumas nunca saíram do papel, outras estão invadidas e outras tiveram reduzida sua superfície. Algumas dessas áreas se tornaram parques nacionais,
com plano de gestão e de manejo próprio. Observa a distribuição dessas unidades no território brasileiro. Então, nós temos aqui o que é federal, o que é estadual, o que é municipal. Olha aqui nessa região aqui, é a região de Bonito, né? Então, é um parque, por exemplo, de conservação federal. Então, ninguém pode estar mexendo, né? Aqui nós temos alguns pontos estaduais e federais e municipais. Olha no estado de São Paulo, né? Nós temos um bem pequenininho aqui que é o federal. A grande maioria é estadual e municipal, né? Até não sei se vocês já foram, por exemplo, descer para a praia, por exemplo, quando você está chegando ali, terminando a Imigrante, você vê uma placa enorme, né? Que tem uma reserva ecológica naquela região. Não sei se vocês já prestaram atenção nisso. Né? É uma placa bem marrom, grandona que tem, falando desse parque de reserva ecológica que nós temos, que fica nessa região aqui, né? É um parque estadual. Aí a gente tem as reservas nacionais, que é um mapinha para a gente analisar. Então aqui a gente tem as áreas dos parques, as áreas das reservas, áreas das estações ecológicas e áreas das florestas. Olha o estado de São Paulo. O que nós temos então? Nós temos as áreas de floresta, e nós temos as áreas de parques, né? E nessa região aqui, até para que vocês entendam. Então, ó, estações ecológicas, né? E literalmente, né? Nós temos as florestais. Então, são dois exemplos que a gente tem. Então, dentro do estado de São Paulo, nós temos as florestais, nós temos as estações ecológicas e nós temos os parques. Então, seria literalmente isso aqui, tá? A atividade está pedindo para que vocês façam aí da página, vamos falar assim, 56, tá? Que vocês peguem o papel vegetal, lápis de cor, cola, tá? Pinte no mapa ao lado, né? Então, ele vai pedir tudo isso. O que eu vou pedir para vocês? Simplificando a atividade. Para vocês identificarem esses parques, né? Essas áreas. Então, nós temos aqui, literalmente, áreas florestais. Nós temos a questão, vamos falar de estações ecológicas e nós temos parques, isso dentro do estado de São Paulo. Então, aqui está pedindo, ó, pinte no mapa ao lado os limites das paisagens vegetais brasileiras com seu lápis de cor e elabore uma legenda. Desenhe na folha de papel vegetal o contorno do mapa de reservas nacionais, marcando sua localização. Sobrepõe o mapa do papel vegetal ao mapa pintado, fixando-se com cola. Identifique os parques que aparecem em seu estado. Aponte a paisagem vegetal que eles preservam. Então, o que a gente vai estar colocando, né? Ó, essa região aqui, o que nós temos? Essa aqui, o que a gente tem? Então, você vai falar o que tem, que seria literalmente parques, estações ecológicas e florestas, né? E a gente vai falar o que eles, né, preservam, o que eles seguram. Então, se a gente voltar aqui atrás, vamos lá que eu já vou mostrar para vocês, né? Nós temos aqui ó, dá até para a gente ver o que eles marcam. Ó. Nessa parte aqui nós temos a questão da Mata Atlântica, aonde que a gente está? Mais ou menos nessa região. Então, literalmente, a questão da Mata Atlântica, né? Dentro da nossa região, dentro do nosso estado, né? Nós temos uma parte pequena, né? Que daria para a gente pegar por aqui, né? A questão, ó, se eu pegar mais o estado de São Paulo, o que eu consigo perceber? Ó? Tanto aqui como aqui, então, literalmente, a gente tem uma parte do Cerrado e a gente tem uma parte da Mata Atlântica, então seria o que eles preservam. Então, o que eu quero que vocês anotem nesse espaço vago que tem aí, nesse espaço de vocês? Literalmente, vocês vão estar colocando que ele tem parques, né? Eles têm florestas, né? Ó, parques, florestas, né? Ó, o vermelhinho, estações ecológicas, o verde, parques, e esse triângulo aqui dessa cor, floresta. Então, literalmente, o que a gente vai estar marcando? Que tem isso aí, você pode até fazer o desenho aqui no mapa do estado de São Paulo, marcando alguns pontos e colocando o quê? Que são parques, reservas ecológicas e florestas, né? Literalmente dentro, vamos falar assim, da Mata Atlântica. Então, literalmente, daria para a gente estar marcando isso. Tudo bem? Professor, mas no mapa não precisa, quem quiser, tipo, não marcar as três coisas que tem, não precisa, só escrever, né? Não, no mapinha você pode até colocar, e aí você escreve aqui, não tem problema, tá bom, Aninha? É uma coisa bem simples. As cores que estão aqui, né?
Isso, tá? E aí você vai colocar partes e tal e vai falar sobre a Mata Atlântica, tudo bem? Sobre a tarefa Aí, sir, 24. Oi, pode falar, faz o Karine. símbolo, aí faz os símbolozinhos nessa parte da Mata Pode Atlântica. fazer aqui nesse mapa, tá? E aqui você escreve quais são, tá? E qual é a região, por exemplo, e qual tipo de vegetação, que seria a questão da Mata Atlântica. Uma coisa bem simples, tá? Não precisa usar papel vegetal, nada disso nesse momento, tá bom? Tarefa 24, a gente já comentou sobre ela no início, tá, da aula. Tudo bem? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Vocês sabem me dizer se o Felipe não está entrando nas aulas? O O novo? Felipe novo? Professor, É. O novo. Não, o o novo novo. professor, ele entrou no passado. Oi? Ele entrou do Gé. Hoje? Hoje? Ele entrou hoje, eu nem vi. Ele entrou. Eu vi o nome dele lá. O Bruno? Não, Felipe. Ah, tá. Vamos fazer a revisão rapidinho? Então, nós temos aí... Falando do Bruno, ele não tá mais aqui, né? Não, o Bruno caiu. O Brasil enfrenta diversos problemas ambientais que prejudicam as diferentes espécies que aqui vivem. De acordo com o IBGE, 3 problemas ambientais são os mais relatados no Brasil, como assoreamento, desmatamento e queimados. Um dos principais problemas ambientais que acontecem no Brasil são decorrentes do acúmulo de sedimentos nos ambientes aquáticos, desencadeando a obstrução dos fluxos de água e destruição desses habitats. Esses problemas é conhecido como assoreamento, que é aquilo que às vezes assim, tinha um rio ali de 10 metros de profundidade, hoje passa um pouquinho de água lá, 2 metros. Por quê? Devido ao assoreamento, né? Isso devido às encostas, devido aos problemas que se tem, né? Deslizamento e tudo mais. Entre os impactos ambientais causados nos ecossistemas pelo homem, podemos citar a destruição da biodiversidade, a erosão e empobrecimento dos solos, a enchente e assoreamento dos rios, desertificação e proliferação de pragas e doenças. As queimadas são um problema ambiental grave enfrentado em nosso país, como, né? O que acontece? O que ela pode estar ajudando, né? Ou seja, destruindo. Morte dos micro-organismos que vivem no solo, aumento da poluição atmosférica, diminuição dos nutrientes do solo e aumento dos riscos de erosão. O que não indica uma consequência das queimadas é a redução do aquecimento global. Ela não indica, tá? Os animais da Amazônia estão sofrendo com o desmatamento e com as queimadas, provocados pela ação humana. A derrubada das árvores pode fazer com que a fina camada da matéria orgânica em decomposição, ou seja, os humus, seja lavada pelas águas das constantes chuvas que caem na região. O contido no texto justifica-se uma vez que o torna o solo da Amazônia fértil e a decomposição da matéria orgânica proveniente da própria floresta, feita por muitos decompositores existentes no solo. Então, ele cita aqui que, principalmente devido, vamos falar assim, ao desmatamento, né, começa a diminuir, vamos falar assim, a quantidade, vamos falar assim, do que? De decomposição de matéria orgânica. Tudo bem? Deram print na tela? Querem perguntar alguma coisa? Querem tirar alguma dúvida? Pronto? Aninha, ficou boa a resolução para você colocar no grupo? Você quer que aumente um pouquinho? Não precisa não, senhor. Então tá. Pessoal, beijão para vocês. Até amanhã. Eu também tá? tirei print, mas... Ana, você Põe lá também, né? Sara. Ah, Bom? tá bom. Sara, põe lá porque o da Ana não dá pra ver muito bem. Tá. Se vocês quiserem, qualquer coisa eu tiro aqui e mando para vocês. Às vezes pode ficar uma resolução um pouquinho melhor, tá bom? Deixa eu ver como que fica.
Acho que eu vou mandar em 2 partes o... Porque tirar foto do teu computador fica esquisito, né, senhor? Não dá pra enxergar. Oi? Não ficou muito boa, não. Eu vou tentar mandar, senhor, o meu aqui. Peraí. O problema é a pecinha que tá na frente do celular batendo. Ô, senhor, Oi. a partir de que hora o senhor vai estar na escola? A partir da 1. Então, qualquer horário que for, o senhor vai estar lá. Até às 5, isso. Isso. Tá? Eu já Vê se ficou mandei, melhor. senhor, também no grupo. Tá. E com a minha foto, né, Sarinha? Deixa você comigo, tá? Não deu tempo de cortar, senhor. Eu tentei tirar da tela. Mas eu não Tá, não, brincadeira, tá enchendo o saco, tá? Pessoal, beijão, até amanhã, tá? Lavínia, você vai? Ô, senhor. Então tá bom. Carol, beijo. Alô, Caio, senhor, bom dia. Ana, Iago, tudo de bom. Obrigado. Tchau, tchau. Um Tchau, abraço. senhor. Senhor. Tchau, senhor. Tchau, Até tchau, amanhã. tchau. Até amanhã. Tchau, Beijo, senhor. beijo. Tchau. Tchau, senhor. Tchau, tchau, Sarinha. Até amanhã.